Alô, amigos do Arreda Pra Cá, aquele abraço. Estamos de volta para mais um podcast. Hoje temos convidados especiais, da Ricardo. É isso, PC. Agradecendo inicialmente o Sindicomércio, está conosco aqui também a Câmara dos Dirigentes Lojistas, os sindicatos de restaurantes, bares, hotéis similares de Juiz de Fora e também o Sinteac, nossos parceiros aqui no podcast Arreda Pra Cá. E hoje a gente vai falar de um tema importante da economia de Juiz de Fora, que é um setor fundamental para o desenvolvimento da cidade, que faz a engrenagem andar. E a gente vai tratar de um período que é muito importante para esse segmento também, que é o fim de ano. Agora, as festividades de Natal, Réveillon, estão conosco aqui os representantes de 3 dos 4 sindicatos que eu citei aqui. Marcos Casarim da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, o Emerson Belor, do Sindicomércio, e o Rogério, que está conosco, o Rogério Bastos, também aqui dos sindicatos, hotéis, restaurantes, bares similares da cidade. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco para a gente tratar desse assunto importante, né, PC? Vamos começar a falar sobre as expectativas para o fim de ano, né? Porque é um tempo que as vendas melhoram, a empregabilidade também. Como vocês estão avaliando o movimento para este ano? Fique à vontade, tá? Porque vocês todos estão no mesmo barco. Né? Eu acho que tanto o Sindicomércio como a CDL e os Sindibares, eu acho que tem que promover de alguma forma, né, o nosso comércio. O Sindicomércio em especial, ele vai começar a campanha dele de divulgação de horários do Natal, né, isso já foi acertado com os sindicatos empregados, os horários e os dias, né, vamos começar a divulgar. Então vamos dar essa primeira mão aí pra gente aí, ué. Deixa eu passar a vocês que... Já começa agora no final de novembro ou dezembro? Na verdade... bem lembrado, nós vamos agora no sábado do dia 29, né, que precede o Black Friday na sexta-feira. A partir do dia 29. Exatamente. No sábado nós vamos poder trabalhar, né, e isso já foi acertado com o sindicato dos empregados, que o comércio está autorizado a trabalhar no sábado, dia 29, de 9 às 16 horas. Isso para dar um movimento e também as empresas poderem fazer as suas promoções. Né? Vem de uma sexta-feira de liquidação e a gente termina no sábado, trabalhando até mais tarde. Né? E essa divulgação, inclusive na semana que vem, nós vamos começar a informação ao público em geral, que no sábado, dia 29, a gente já começa com esse horário estendido até às 16 horas. O horário especial de dezembro, né? Ele veio se encurtando conforme o tempo, né? Por quê? É por causa justamente do comércio, né? O Casarim também pode falar alguma coisa sobre o assunto em relação ao comércio, mas ele foi tomando uma forma que, na verdade, a última semana é que fica realmente muito agitado o comércio, né? Eu venho de uma família do comércio que a gente trabalhava no dia 24 até quase 10 horas da noite, né? E isso foi mudando os hábitos das pessoas, né? E deixando sempre para a última semana. Então, de 8 às 20 horas, nós vamos trabalhar nos dias de semana do dia 17, 18. Uma semana antes, então, só. Exato. 17, 18, 19, 22 e 23. Então, de 8 às 20 horas, nesses dias. De 8 às 20 horas nesses dias. E de 8 às 18 nos dias 20 e 24, que são 2 sábados, né? O sábado dia 20 e o sábado dia 24. E nos 2 domingos, 14 e 21, de 10 às 16. Então, na verdade, nós temos o dia 29, que a gente vai trabalhar, vamos funcionar até às 16 horas, o comércio está autorizado. E depois começamos aí no dia 14, o primeiro dia é dia 14, num sábado, né? E depois no dia 17, aí já começa na quarta-feira, segunda e terça, já há algum tempo que a gente não trabalha com horário estendido no Natal. Mas no dia 29 já tem a Black Friday também, né? Não, 29 é novembro. É 29 de novembro. 29 de novembro agora. Isso. Depois começa dia 14. É a última sexta-feira de novembro, a Black Friday. Exatamente. 14 de dezembro. Só que aos sábados também, antes ficava estendido até mais tarde. Agora está parando, diz que horas que você falou aí, Emerson? Ao sábado está parando que horas? O sábado... Esse vai ser às 16 horas. Às 16 horas. 16 horas. Isso no dia 29. Nos sábados de Natal, vai ser até às 18 horas.
Mas vocês têm mudado bastante esse perfil. Vamos voltar a falar sobre isso. Mas eu só me lembro que antigamente o pessoal reclamava que o comércio ao sábado trabalhava de 8 ao meio-dia. Vocês devem se lembrar disso. E aí muita gente da Zona da Mata reclamava que o sítio trabalhava até meio-dia lá na cidade dele. Quando vinha fazer a compra de fora, estava tudo fechado. Inclusive supermercados. Aí vocês lutaram bastante para poder mudar essa perspectiva. E agora, muita gente trabalha até as 3 hoje já, não trabalha? 2, 3 horas, né? Até as 2. Até as 2 horas, Isso né? depende muito do setor. Então, Tem setor que vende. Agora nós temos que entender que nós temos shopping também. Então, no shopping... é uma concorrência complicada, é uma né? concorrência que fica diferenciado. Antes, era um shopping a céu aberto, que era o centro da cidade. Agora nós temos o shopping Independência e o outro da Zona Norte, ali mais perto da rodoviária, Jardim Norte. E as coisas mudaram. Tem geração hoje que eu brinco, que ele prefere passar fome do que ir na padaria comprar o pão. Ele tem que pedir tudo digital. E as coisas mudando, o comércio também tem que se adaptar. Não tem jeito. O que tem que ser feito nisso? Estimulando o máximo possível. Mas também, o que você vai fazer? Nós não temos fluxo que tinha no centro. Aí tem outro caso também que chama-se segurança. As pessoas estão preferindo o shopping, por quê? Por causa de segurança. O centro precisa de melhorar a segurança. Esse ano vai melhorar mais ainda, e cada ano está melhorando mais com a prefeitura. Iluminação, atrativo, isso incentiva as pessoas a saírem. As crianças querem ir, tem o Papai Noel da Coca-Cola, tem o... Vai ter o trenzinho aí? Tem o trenzinho, acho que dia 11. Isso tudo movimenta. Fazendo isso, volta, porque quem move mais isso são as crianças. Os adultos já conhecem, não tem tanto interesse, mas as crianças despertam os adultos. E, querendo ou não, incentiva tudo. Tá? O Rogério é mais um refrigerante. O Rogério quer ouvir também falar dele como os bares, os restaurantes vão tem gente funcionar. de fora. Muda também Isso bastante. que acontece. O PC, Ricardo, eu queria falar a questão do comércio, hotéis, bares e restaurantes, com um perfil turístico, né? Porque a gente, inclusive, tem uma campanha da nossa confederação a nível nacional que é comércio e turismo andam juntos. E é importante a gente ressaltar, conforme você falou, PC, antigamente o pessoal vinha aqui, chegava meio-dia, estava tudo fechado, né? Nós somos a capital da Zona da Mata, né? Tacitamente a gente tem essa missão. Então, os bares e restaurantes, por suportarem a escala de revezamento, eles podem trabalhar sábado, domingo, feriado, não tem problema, independente da convenção coletiva que já está previsto em lei. E é o melhor, são as melhores datas, novembro e dezembro são as melhores datas para o nosso setor, hotel também com as formaturas. Então, é importante lembrar que toda a Zona da Mata vem aqui para comprar. E agora, com essa questão que a gente já vem fazendo aí há 3 anos, né, o 3º ano, a decoração de final de ano, isso, quem teve a oportunidade de presenciar, como eu tive, muita criança vem com pai, com família, final de semana, durante a semana, pessoal que faz faculdade aqui, vai lá para o Parque Alfred, faz, né, um instagramável, né? Isso, agora é espaço instagramável. É um espaço instagramável. Então, isso faz com que aumente o consumo nosso de bar, restaurante, o comércio, né? Que a gente consegue que a pessoa, ao invés de comprar na cidade dela, ela faz a compra aqui em Juiz de Fora, pela facilidade, pela oportunidade. Está aberto o comércio, eu vou... Né, porque o comércio é oportunidade. Então, você tendo um comércio aberto naquele horário, alimentação, né, a lanchonete, o bar que fica até mais tarde, isso tudo faz com que a pessoa permaneça mais tempo na rua. Estamos tendo a felicidade de ter um novembro pouco chuvoso, né, até agora, pelo menos. Então, as pessoas ficam mais tempo na rua. O ano foi assim, né? Pouca chuva. Pouca chuva esse ano. O novembro é uma data que eu recordo muito. E novembro é November Rain, né? Chove o tempo todo. E esse ano, então, com a inauguração agora da iluminação e de toda a montagem de Natal, é importante a gente registrar isso, que às vezes as pessoas olham assim, mas a prefeitura investiu aí
2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, mas ela não está investindo isso só meramente porque ela é bonzinha. Ela está fazendo isso porque ela tem um investimento que vai ter retorno através do comércio, bar, restaurante. Então, esse aspecto da área de turismo também, que envolve bar, hotel, restaurante. O ano passado nós fizemos uma campanha junto aos hotéis, 8 hotéis, que durante esse período da decoração de Natal, quem ficasse nos finais de semana teria um desconto também que variou aí de 20% a 30%. Está valendo para esse ano também? Esse ano nós já conversamos com o secretário Crochet para a gente renovar essa campanha. Foi feita através do nosso site, nós disponibilizamos um voucher lá, a relação dos hotéis, as reservas e os termos e condições para participarem. E, por incrível que pareça, a gente conseguiu manifestar, conseguimos despertar isso nas pessoas. A pessoa vem para cá, vai visitar parente, vai fazer compra, faz uma diária com preço bom. Agora, tudo tem o porquê. Vamos analisar. Dezembro antes, o PC falou, está cada dia diminuindo. Mas nós temos agora Black Friday. Nos Estados Unidos é um dia. Aqui nós estamos em novembro. Não, eu exatamente ia falar, porque era só a Black Friday, né? A sexta-feira negra lá, a última sexta-feira do mês. Só que a gente está vendo promoção desde o início. 1º de janeiro, agora é novembro, Black, assim, tudo... É muita movimentação, já começa antecipado. O que acontece? E as pessoas, Black Friday não tem preço, tem desconto sim. Só eu também gostaria de comprar coisas mais caras, mais baratas. Só que não tem margem para fazer isso no produto caro. Nos Estados Unidos você faz um dia, aqui quer que se faça o mês todo. Não estou falando antes. Então, para poder ativar o comércio. Quando chega em dezembro, todo mundo já fez a compra, né? Esvaziou um pouco. E tem também, querendo ou não, o eletrônico, online, aquele que pede na internet. Querendo ou não, eles movimentam, procuram saber o que quer, olha e vai comprar lá. Principalmente essa geração mais jovem. Eles não querem sair de casa para nada, então tem isso aí. Eu vejo, é o seguinte, sabe, quando o Casarinho falou do shopping, eu separo muito bem os dois tipos de público, porque eu acredito muito no comércio de rua. E isso por quê, né? No shopping, se você pegar os 2 maiores shoppings da cidade, tem 600 lojistas no máximo. Enquanto que no comércio, só no centro da cidade, tem mais de 4 mil. Então, a diversificação no centro da cidade é muito maior que dentro de um shopping. Você tem mais opções de compra do que no shopping. Você tem mais diversificação que tem no shopping. Então, e mesmo porque, né, a proposta do shopping é uma, o comércio de rua é outra. São propostas muito bem distintas. Eu acredito até que o que acontece muito na época de Natal, e o Sindbares acompanha muito os horários do comércio porque ele precisa do comércio funcionando para se vender também. Eu acredito muito que os shoppings eles tenham vamos dizer assim, um maior desempenho é quando o comércio fecha, porque aí fechou ou choveu, aí você vai para o shopping, né? Então, eu acredito muito que o que diferencia hoje o mercado do varejo para a venda online é o atendimento, porque as pessoas não se importam, às vezes, de pagar um pouco mais, e esse mercado eletrônico ele é um pouco injusto, porque os tributos são diferentes, né? É completamente diferente. Então, tem o lado do atendimento, é isso que o empresário do comércio precisa entender. Você não está ali só para vender o produto, você tem que vender o atendimento também junto. É isso que está diferenciando das compras online, né? Então, se você pegar, vamos colocar que a gente está há 5 anos da pandemia, né? O ápice foi em 2020, 2021 já houve um relaxamento e se a gente pegar e contar dessa forma, desses 5 anos para cá, pode-se dizer que o comércio já recuperou o fôlego que tinha antes da pandemia ou cresceu mais do que esperava? Como é que vocês estão? E final de ano a gente sempre trabalha com esses balanços também, em relação a determinados segmentos. No caso do comércio, bares e restaurantes, vocês estão terminando o ano como vocês imaginavam? Rogério, Ricardo, pesquisa do SPC, 73% querem compra física, é o prazer dele. Então, é isso que eu ia, só para te ajudar.
muita gente ainda, apesar de todas as facilidades do digital, prefere ir lá ver o produto, lá manusear. Porque quando você compra digitalmente, aliás, você não sabe como vai chegar realmente. Aquela camisa não é bem, está mais justa. Ali na loja, presencialmente também. Isso ainda tem, muita gente está trabalhando com esse visual, ou seja, presencial. São duas gerações. Uma, ele sabe que pode devolver se não tiver certo do jeito que ele quer. Então ele corre o risco pela comodidade, até pelo preço, que às vezes ele acha que está mais barato, mas a qualidade não é a mesma. Quando é físico, ele acompanha, ele sabe o que ele está pegando. Então, 73% pesquisa da CNDL é que prefere fisicamente ir lá comprar. Até porque comprar desestressa. Comprar é prazer. Passear, ele está passeando, está gastando e está envolvendo aquela satisfação dele. E tem pessoas que adoram sair para comprar. Esse negócio, Casarinho, até que você falou, é uma coisa interessante, né? Porque o PC colocou assim sobre alguns segmentos são interessantes. O vestuário, por exemplo, está voltando mais o lado da parte física, porque vou dar um exemplo, tá? Você compra uma meia pela internet, ela está barata, aí quando chega, ela fura em 2 meses. Então, aí você fala assim, poxa, eu devia ter visto melhor. Porque quando você comprou a meia, estava perfeita, você não vai reclamar, você vai calçar a meia. Não é? Aí dura 2 meses, que investimento é esse? Então ele, de repente, prefere ir nas lojas onde vende a meia, tocar na meia, ver a meia direito, né? Ver o da qualidade da meia, porque por isso que talvez esteja um pouco mais caro. Porque a internet você não está tendo esse toque, né? O que você não pode tocar é diferente de você comprar um celular. Completamente diferente. Emerson, e a facilidade da troca também, né? Eu quero citar um exemplo meu. Eu sempre comprei moletom para o inverno aqui em Juiz de Fora. E meus moletons já estão velhos e tal. Eu fui comprar pela internet. Tudo bem, olhei e tal. No tamanho, fiz as medidas, tudo, mas chegou. Ficou um pouco curto. Tem perna comprida, chegou um pouco curto. O trabalho que dá para você devolver, trocar, é difícil. Então, assim, eu já vi que vestuário, eu não tenho essa direção de comprar muito pela internet, porque se dá problema, eu vou lá na loja, na Rua Alfa, onde eu comprei, exatamente. ficou curto e tal. É isso que está sendo estudado hoje, né? Quer dizer, Mas então, Emerson, você está falando isso, eu acho que é bem interessante, e você passou agora há pouco nesse aspecto também. Ou seja, o comércio também precisa se habilitar para vender melhor. com certeza, né? O empresário. E vocês trabalham com campanha para fazer a cabeça dos comerciantes. Olha, gente, não é só vender, a gente tem que vender bem, saber vender, mostrar, treinar as equipes, porque uma reclamação que é recorrente é que às vezes você entra numa loja, muito atendente não está nem olhando para a sua É cara. verdade, está no celular. Está no celular, te olha assim e tal. Quer dizer, não entra que aquele assim, boa tarde, o senhor está chegando alguma coisa? Não. Tá, vendeu. Eu até, porque assim que, eu não sei como pensa o Casarinho, mas eu falo muito para os empresários, né? A gente não tem, quando você chega a uma loja hoje, qual a loja que está te oferecendo um café, uma água, um assento para você descansar lá enquanto não está sendo atendido? Porque é isso que vai fazer diferença de uma venda eletrônica quando o assunto for físico. É o caso do celular, por exemplo. Existem segmentos, Paulo, que as pessoas já estão vendo que não é uma... se o mercado nunca deu certo dentro de internet ainda. Ninguém vai no... Porque todo mundo tem o prazer, aí eu volto ao que o Casarinho falou, que tem muita procedência. Tem gente que gosta de ir em supermercado, né? Às vezes 2 horas da manhã fazer compra. Está sem ambiente em casa, né? Sei lá, mas eu vejo o seguinte, ele está querendo desestressar. Sim, com certeza. Entendeu, parceiro? Com certeza. Eu ainda não vi o supermercado sendo vendido pela internet. Não deu certo muito isso. Né? O vestuário já está se chegando a algumas conclusões. Agora, as vendas realmente de produto, né? Um celular, uma TV, aí realmente ainda existe esses diferenciadores que precisam existir. Eu vejo que a gente precisa de uma reeducação, seja do empresário, investir melhor no funcionário nesse sentido, porque outro dia perguntaram por que o funcionário do serviço ele está ganhando mais que o funcionário do varejo. É porque o funcionário do serviço, o produto é ele. No funcionário, no varejo, o produto não é o funcionário, é o produto que está sendo vendido.
E é isso que o empresário do comércio do varejo precisa entender, que isso é um casamento. Não adianta ter um preço bom se você não tem um atendimento bom, ou se você não tem um café, se você não tem uma água, se não tiver um assento, porque ele se difere do serviço em função disso. No ano passado eu fui comprar um celular. Comprei o celular, ele já me vendeu a capa do celular, me vendeu o fone, me vendeu a linha. Ou seja, Mas você sabe por que isso? é aquela história do cara que vai pescar, compra, de repente ele foi comprar um anzol, acabou comprando um barco. Eu vou te falar, é venda agregada. Você Sim. sabe o que significa isso tudo, a realidade? Aí tem que fazer a meia-culpa. Isso não é gasto no funcionário, isso é investimento. Sim. Agora, isso aí é educação continuada. Não adianta fazer um treinamento. Antes nós tínhamos isso presencial. Eles hoje, todo mundo acha que resolve pela internet. Escuta, 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 mas não tem aquela prática do contato ali do treinamento. Se você treinar, vai dar resultado. Agora, a maioria, isso é a realidade, quer que o funcionário aprenda por osmose. E ele não vai aprender. Ele tem que dar 3 meses, tem que repetir, tornar a repetir. É o que as multinacionais fazem isso com os vendedores. Faz a convenção, treina, explica. No varejo não acontece. E tem uma outra coisa também. O empregado do funcionário, o funcionário do comércio, ele está ali temporário, enquanto está fazendo uma faculdade. Ele não quer continuar. Não era como há 20 anos atrás, que aquilo ali era profissão. Porta de entrada, né? Ele não quer fazer daquilo ali uma profissão. Ele quer fazer daquilo ali uma ocupação para ele poder sobreviver, pagar sua faculdade, formar, depois desenvolver. Em percentual, qual que é a retenção hoje? Hoje deve ser uns 20%, o restante gira. Infelizmente, o Emerson deve ter mais dados disso lá, porque... Por aí mesmo, É mais ou menos dentro do que o Casarim colocou, né? Mas aí não há também, Casarino, o Rogério, o Emerson, não há também uma certa culpa do próprio empresário? Eu acabei de falar, né? É a culpa dele. Sim, ele tem que treinar, tem que investir para poder reter. Sim. Ele não fica mais como profissão. Não, ele mas fica temporário. eu quero dizer em relação à qualificação do profissional que está lá trabalhando. Porque nas grandes empresas você tem especialistas em recursos humanos. É o cara que sabe chegar, que sabe conversar, que sabe dar uma orientação. Muitas vezes o empresário, para até reduzir o seu gasto, ele mesmo faz esse papel. E fazendo esse papel, ele não tem um tato, vamos dizer assim, para chegar. Pra fazer Exato. isso, né? E acaba causando problemas de relacionamento. E aí vem aquela bola de neve, né? Mas essa qualificação, por exemplo, do SENAC, né, que faz parte do nosso sistema do Sindicomércio. Hoje, o próprio presidente Nadim coloca que 92% dos cursos hoje praticados pelo SENAC é gratuito. Então, o que precisa é o empresário parar de ter medo de perder o funcionário, se qualificá-lo bem, né? E entender que é assim que procede. Ou seja, enquanto ele tiver aquele funcionário, mesmo que seja por algum tempo, que nada é para sempre, ele vai ter ali um bom profissional de qualificação. Se amanhã esse funcionário sair para outra empresa, criar o seu negócio, porque muitos empresários foram ex-funcionários antes, né? Então, eles precisam investir no funcionário nesses cursos que são gratuitos no SENAC. Ou seja, a empresa faz um convênio com o SENAC gratuitamente para colocar os seus funcionários qualificando. Não precisa ser todos de uma vez. Enfim, existem vários aspectos, Ricardo, que o empresário precisa entender. A mesma coisa, por exemplo, no Mercado Livre. 91% das empresas são pequenos negócios. Ou seja, quando você compra pelo Mercado Livre um material, 91% há uma possibilidade de ser uma empresa pequena, lá de Caxias do Sul, de São Bernardo, uma cidade pequena, de uma cidade grande ou pequena. Então, a empresa pode também vender alguma coisa por esse mercado. Qualificar também a empresa, habilitar-se também a participar desse mercado. Sim. Ou seja, ele também pode vender para esse mercado Livre. Ele acha que isso é mercado só para os grandes. Não é, não. É como eu disse, né? O Mercado Livre, a grande fatia dele de mercado é dos pequenos lojistas. Tudo bem que o percentual que se cobra é conforme o tamanho de venda que cada um tem, não é? Mas eu vejo que pode ser conquistado, que às vezes uma empresa perdeu
de faturamento físico para, de repente, ele compensar isso com alguma venda online, porque ele pode vender, de repente, para outros estados, utilizando disso, porque é difícil aprender isso? Não, eu acho que é importante, de repente, procurar o Senac tem cursos para as finalidades, principalmente para os funcionários, né, porque esse que a importância do Senac é para o funcionário e o Sebrae para o empreendedor. Então, se um empreendedor quer ser um bom empresário, ele procura o Sebrae. Se ele quer qualificar bem os seus funcionários, ele procura o Senac. Assim na indústria, procura o Senai. Então, PC, eu vejo que a gente reeducar isso, o Casarim deve passar essas dificuldades também, né? Porque às vezes a gente tem reuniões de empresários lá e é um custo para levar empresários para o Sindicomércio, para a gente debater, para a gente conversar, né? Então, é porque não tem tempo. À noite não tem tempo, à tarde não tem tempo, de manhã nem pensar. Então, ele precisa se interagir mais com as entidades que podem muito oferecer ao empresário, né? É isso. Complementando, o Emerson e o Casarim devem concordar comigo, 90% do nosso setor é de microempresa, né? E apesar do nosso setor, ele já recuperou a quantidade de mão de obra pré-pandemia. Mas a gente vê a dificuldade é que o empresário está com um número de mão de obra muito pequeno, muito fechado, muito enxuto. A palavra correta é essa mesmo, Ricardo, enxuto. E a gente tem dificuldade, a empresa tem dificuldade de mandar o trabalhador se qualificar, primeiro porque ele tem que fazer isso dentro do horário de trabalho, no Senac, ou depois do horário de trabalho, desde que seja remunerado ou compensado em horas. Então, as entidades, através do Senac, a gente tem possibilitado a questão do treinamento. Semana passada, nós encerramos um treinamento no sindicato de boas práticas de manipulação de alimentos, que a gente procura fazer constantemente. É simbólico o que a gente cobra lá, e nós conseguimos preencher uma turma com 15 pessoas, mas a sensibilização é muito difícil. Por quê? Porque eu não posso soltar meu cozinheiro aqui. Se atender o horário de manhã, de tarde, de noite. Mas não tem horário flexível? Não, aí a gente procura, faz uma turma de manhã, faz uma turma à tarde, porque tem essa dificuldade realmente. Mas como é que eu vou mandar meu funcionário na hora do almoço? Depois do almoço? Muito bom. A pessoa sai do trabalho cansada, vai trabalhar. Então, a possibilidade de qualificação, ela existe. Hoje é gratuito. A gente tem situações que a gente até paga vale transporte e alimentação. O nosso curso lá, a gente fornece alimentação, porque para poder atrair o trabalhador. E a rotatividade, né? O problema de mão de obra, a gente está vivendo o pleno emprego agora, ele está para todo lado. O setor de serviço e comércio é onde a pessoa entra, às vezes, sem qualificação. Vai treinar na loja do Emerson, na farmácia do Casarim, e aí você vai qualificando a pessoa ali. A indústria tem um pouco mais de facilidade, que paga um salário maior, porque o produto final dela é maior. Então, ela consegue fazer uma qualificação. Mas nós temos também os meios para poder oferecer isso de forma super acessível. Agora, depende também do empregador se sensibilizar, participar das entidades para poder entender que ele tem que ceder um pouco também da situação. Ele tem que se prejudicar um pouco nessa questão para poder avançar e qualificar o trabalhador. Mas vocês dois, o Emerson e o Casarim, vocês fazem parte de federações. Vocês são presidentes aqui do Sindicomércio, da CDL, mas você faz parte da direção da confederação e você também. Esse cenário que a gente está discutindo aqui, ele é bem espraiado também em Minas Gerais, o Brasil. Nós precisamos fazer esse tipo de campanha nacionalmente? Vocês trabalham, como as suas federações agem? Todo lugar é a mesma coisa. Não tem muita diferença. Porque, comparando o que você disse... Mas São Paulo é diferente, não? Ou não? Também não. Dificuldade é a mesma coisa. Poder aquisitivo maior, ele também ele não consegue manter, porque o markup, porque senão passa a não comprar. Isso aí, comparando o funcionário, que o Rogério falou e o Emerson, é igual jogador de futebol, eu falo sempre.
Se ele não treinar durante a semana, ele não joga no sábado. Um funcionário, se ele não for treinado, ele não vai dar a mesma produtividade. Agora, tudo nós oferecemos. O Emerson tem um local maravilhoso, a CDL tem, o Sindicomércio, o Sindicato de Hotéis lá do Rogério também tem. Agora, isso depende do outro lado do empresário. O maior medo dele é a qualificação. Eu vou treinar, depois ele sai, só que se todos nós treinássemos, você já pegaria uma mão de obra melhor. O difícil é reter essa mão de obra, porque quanto menos se vende, menos faturamento, menos pode se pagar. Não dá para hoje a pessoa quase que viver exclusivamente disso. Ainda tem uns que já estão encerrando a carreira, mas ainda estão ficando que não tem como mudar. Mas você não vê quase ninguém entrando, ele é transitório. O Emerson acompanha isso mais de perto, ele sabe. Quem que quer ficar no comércio? É difícil. Agora, para ficar, tem que ser muito bem qualificado, porque senão vai sair. Porque a minha federação, que é a FEComércio, né, tem a confederação, que é a CNC, elas têm o mesmo tipo de sentido, de pensamento sobre essa parte, ainda mais de qualificação, treinamento. O Sindicato Rogério também pertence ao meu sistema, né, ao nosso sistema da CNC, só que a Federação Sul é outra, né? Mas da confederação é a mesma. A confederação nossa é a mesma, né? E o SESC-SENAC, o mesmo também, por causa do mesmo sistema. Mas eu vejo assim, né? Outro dia eu estava comentando com uma pessoa, aquela pessoa que ganha R$10.000 em São Paulo, é o mesmo que ganha 7 em Belo Horizonte, 5 em Juiz de Fora e 3.000 lá em São João de Nepomuceno, que é a terra do meu pai. Uhum. Então, ele é proporcional. A pessoa que ganha 3.000 em São João de Nepomuceno, ele tem um custo de vida completamente diferente a uma pessoa que mora em São Paulo, ganhando 10.000. Então, na proporção, é mais ou menos essa. A verdade é que os empresários do comércio, do varejo, o Rogério falou até com muita propriedade, ele ainda não tem um comportamento empreendedor. E é isso que a gente precisa trabalhar. CDL, Sindicomércio, Sindicato de Restaurantes. A gente tem que trabalhar mais o empresário para entender o negócio como empreendedor e não como dono de loja ou estabelecimento. Porque aí a cabeça fica um pouco menos aberta para certas coisas, ao ponto de achar que treinando o funcionário ele vai perdê-lo. Então chega a ser uma coisa de 1900 qualquer coisa. A mentalidade é antiga. É antiga. Então as pessoas precisam entender que o empreendedor é aquele que emprega, né? Então ele precisa qualificar e treinar mais. E se amanhã o funcionário dele também for um empreendedor, ótimo. Isso mostra que ele voou. O Emerson, né? Mas esse é um lado bom da internet, sabia? Você falou aí, porque a internet está ajudando a segmentar os bons dos ruins. A gente tem muita coisa ruim na internet, mas quando você pega um serviço, por exemplo, sendo muito elogiado, as pessoas fazendo esse papel de divulgador daquela loja, daquele empreendimento, aquilo leva, de certa forma, a uma propaganda do que está sendo bem feito. Antigamente você não tinha isso. Antigamente era o boca a boca, você não tinha muito essa noção. Hoje a internet faz muito esse papel de filtrar os bons daqueles que fazem um mau serviço. Você vai num restaurante de um cliente, lá, de um sindicalizado do Rogério, por exemplo, se a comida é boa, o cara já posta até na porta do restaurante lá, estou aqui. Mas o contrário é verdadeiro também. Se for ruim, ó. Você sabia que tem uma coisa que pouca gente sabe, não tem muito a ver com o nosso assunto, mas é interessante. O Uber, o aplicativo, você sabia que existe uma nota para o passageiro? Sim, pelo motorista. Tem muita gente que não sabe. Tem gente que só acha que o motorista quer qualificar. Não, é pontuado também, né? Pontuado. É pontuado, mas não é exatamente. O passageiro também é pontuado. Para gente que mora, por exemplo, fora daqui, que você está assim em território diferente, já aconteceu comigo no Rio. Eu chamei o Uber, o cara chegou rapidinho. Aí eu falei, foi rápido não, porque o senhor está aqui, ó. Nota, o senhor está aqui, 4,9. O senhor não vai me dar tomo, não vai me enrolar, aquele negócio todo. O que eu quero dizer com isso é que está todo mundo sendo monitorado. Sim. O comércio nem se fala, né? Alimentação, então, hospedagem, onde você vai numa plataforma hoje de hospedagem, ali a pessoa fala sem dó, né? Um apartamento com cheiro de mofo, atendimento de portaria, comida atrasada, cerveja quente, né? Então O setor, então, né? a gente sofre essa avaliação. Agora, essa questão de mão de obra, o Emerson bem colocou, o empresário ele tem que ser mais empreendedor, ele tem que deixar, se ele vai perder
o trabalhador, isso faz parte do negócio. Ele tem que levantar, arregaçar a manga, começar de novo, treinar novamente. Por quê? Porque o setor de comércio e serviço, ele tem um turnover muito alto, uma rotatividade muito grande. Assim, eu, né, sou aqui da cidade, né, e morei fora um tempo, mas depois vim para cá. Eu conheço vendedores que estão há muito tempo, mas isso está extinguindo, porque é um setor que não consegue reter. Não consegue reter porque é isso. A pessoa vai, faz carreira. Juiz de Fora tem a felicidade de ser uma cidade que tem boa educação. Então, a pessoa entra no comércio, o Emerson observou isso, ela entra no comércio para ela poder estudar, como eu fiz também. Eu comecei a trabalhar para poder pagar meus estudos e depois seguir uma outra carreira. Comecei também no comércio. Então, mas isso faz parte do negócio, né? Gente, vocês não sabem o que é preparar um chefe de cozinha, um cozinheiro que comanda a sua cozinha no final de semana. E, de repente, ele recebe uma outra proposta, R$500 a mais e vai embora. Faz parte, né? Agora, isso faz parte do negócio. Isso faz parte Vamos falar do um pouco negócio. aqui sobre a questão da revitalização do centro da cidade, que está sendo discutida. Aí algumas ações já estão em curso. Há projetos, não só em Juiz de Fora, mas também em outras cidades, como o Rio de Janeiro, de voltar com as pessoas morarem no centro da cidade. Porque o centro da cidade, das cidades, não é só Juiz de Fora, depois de 7 horas da noite morre. Né? Você vai ao Rio de Janeiro, você vai ao São Paulo, até São Paulo também. Eles estão agora mudando essa perspectiva. Por exemplo, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, aquele edifício à noite, lá na Avenida Venezuela, perto da Praça Mauá, ele estava simplesmente acabado. Estava lá sendo usado por moradores de rua, em situação de rua, e ele agora está montando um esquema lá de ser moradores mesmo, alugar apartamentos. O Hotel Glória também virou apartamento. Em suma, essa modificação, essa discussão também de modificação do perfil do centro da cidade. Como vocês estão acompanhando isso? Eu posso começar? Deve? Rápido, depois o Casarim fala. Eu acho que o que você falou, rapaz, é o que está acontecendo mesmo. Eu frequento muito Belo Horizonte. Belo Horizonte está com uma política nesse sentido para que o centro volte a ser habitado, né? Porque as grandes capitais todo mundo evadiu. Sim. E existe uma política hoje das pessoas começarem a voltar. Tanto que muitos prédios que eram salas comerciais estão se transformando em estúdios e condicionando para estúdio para que as pessoas possam voltar a morar no centro. Porque no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, né, que eu frequento mais, vários prédios que eram salas comerciais, porque hoje, depois da pandemia, isso realmente... O cara trabalha em casa. Né? Trabalha em casa. Isso aí não mudou, não. Isso aí a pandemia levou e não voltou. Então, os prédios comerciais de salas estão dando lugar a isso. Agora, Juiz de Fora leva uma grande vantagem, né, Casarim? Porque Juiz de Fora já é um centro habitado, rapaz. Nós precisamos só continuar valorizando É a região isso. mais habitada. Não tem a dúvida. Exatamente. Então, o Casarim vai falar sobre isso também, porque ele, na parte de revitalização, ele está até mais à frente. Eu vejo que nós temos um processo que já está construído. Não podemos perder como as capitais perderam. Tem determinadas regiões, em Belo Horizonte, por exemplo, que perto da rodoviária, por exemplo, ali na Tupinambás ali. Eu não aconselho ninguém a andar ali a pé, porque ainda não revitalizou, ainda não tem pessoas morando ali como deveriam. Só para complementar, Casarim, porque dentro desse assunto, o que está sendo discutido em relação às partes do centro da cidade? Porque o centro sempre foi segmentado. A rua Brás Bernardino, por exemplo, é a nossa Oscar Freire. Da Brás Bernardino em direção ao shopping Santa Cruz, Santa Rita para lá, você vai tendo outros públicos. E onde funciona a CDL, da Getúlio Vargas para baixo, também é um ponto que exige uma atenção maior por todos os problemas de ser um centro histórico que nós temos, como outros tantos de outras cidades. Isso também está sendo levado em conta dentro dessa segmentação que existe na região central? Deixa eu te falar, nada modifica de uma vez só. Hoje a habitação mudou muito, inclusive os prédios hoje já vêm com lazer dentro. Estão saindo vários, com academia,
com piscina na cobertura, que antes cobertura era exclusivamente do morador. Hoje já estão fazendo lá em cima. Piscina, sauna, área gourmet, todo o lazer para ficar lá dentro. E você pode ver que está qualificando mais o centro. E se começar a ir para os bairros distantes, quem tem filho para poder estudar, começa, vai, depois volta. Então o centro está se revitalizando. Olha quantos prédios que tem, que já estão todos eles dessa maneira. Mas não, isso não acontece de uma vez rapidamente, é gradativo. E a tendência de moradia é desse jeito. E eu acho que deveria ser feito, mudar um pouco, sala e moradia, para poder fazer o quê? Você trabalhar, São Paulo já está desse jeito. Tem edifício lá que já tem a sua sala. Você trabalha ali dentro e já para evitar o deslocamento. Você já mora também. Juiz de Fora está na área do lazer, porque teve um grande período aqui que queria todo mundo se afastar do centro. Agora é o contrário, está começando a retornar. Agora, para que isso aconteça, o centro também tem que estar de que jeito? Tem que estar revitalizado, tem que estar com mais segurança para ser esse atrativo que facilita muito mais. Agora, espaço nós temos bastante ainda no centro. Ô, Ricardo, é importante a gente lembrar que as pessoas se locomovem conforme elas veem segurança, e esse programa já debateu a questão da segurança muito de forma bem clara e de forma bem acessível. O poder público municipal, ele fez um grande avanço, que é a iluminação de LED da cidade, né? E agora, com a Guarda Municipal Armada, fizemos também a revitalização do Espaço Mascarenhas. A prefeita, em algumas reuniões que a gente participou, ela tem uma ideia de fazer a revitalização desde o Espaço Mascarenhas até na Praça da Estação, subir na Rua Alfield. Essa é uma ideia dela, que ela já colocou ali, colocar... A Santa Rita não precisa a parte baixa, não, que a parte baixa lá, os botequins, ó, eles bombam de 8 da manhã até 10 da noite, é impressionante ali. E você sabe, o pessoal fala que Juiz de Fora tem uma tradição de botequim. Tem uma tradição de botequim. A gente tem essa necessidade de socializar, e nós aqui, o nosso local é cada um tem o seu bar, seu botequim de preferência. Então, isso é conforme o Casarim falou, isso vai ser lentamente. Nós temos um grande empreendimento de apartamentos saindo na esquina da Brás, com a Itamar Franco, Batista de Oliveira, que também vai trazer uma população... Não vai ser um estilo estúdio, né? Também parece que é estúdio. Vai ter quase tudo ali. Está crescendo hoje. É o modelo hoje. Hoje não se faz coisa grande. Negócio de apartamento de 300 metros quadrados. Não, isso aí Então, isso já foi. É o povoamento do centro. Já né? tem. Só que já tem. E manter o povoamento do centro. E as porque pessoas... as cidades, elas têm assim, eu acho que até que é sazonal. Houve um tempo que a própria arquitetura discutia que vamos espraiar a cidade. Ou seja, as pessoas morarem, sair do centro da cidade, morar. Só que percebeu-se também que você espraiando, você vai aumentar o custo do transporte. Aumenta mesmo. Vai aumentar o próprio funcionamento do seu funcionário que vai se deslocar. O tempo de deslocamento. A segurança não vai dar tempo, não tem espaço para todo mundo. Então vamos de novo gentrificar o centro da cidade. Ou seja, concentrar tudo de novo. Ou seja, mas isso é sazonal, mas de qualquer forma, o que a gente está percebendo é que as metrópoles estão fazendo hoje isso, para que as cidades não morram à noite nessas grandes cidades, os grandes municípios, né? Porque no interior não tem outra opção, vai todo mundo para aquele lugar mesmo. Agora as cidades grandes, o Juiz de Fora está nesse viés também, precisa realmente ter vida noturna. Só o que está saindo ali na Brás, Batista com Antônio Dias, como é que vai revitalizar? Batista de Oliveira vai sair um ali que sai na Independência. Então, só isso, olha o que vai para ali de empreendimento. Vai dar uma grande revitalização, sem contar os que já estão prontos, do lado ali do Estela, de um lado e do outro. Olha como é que revitalizou aquilo ali todinho. O modelo de família, né, está mudando em termos de tamanho de família, né? Então não precisa mais morar numa casa e com muitos quartos, se você vai ter um filho. No máximo 2,
ou você vai ter um pet, porque a gente está vendo que... Tem mais pet do que filho. Olha, né? Ou peixe, né? No Para seu vocês caso. terem uma noção, cara, um dos vice-presidentes da nossa entidade, ele possui loja de artigos de bebê, criança e tal. Ele falou assim que o mercado pet cresce mais que o mercado dele, né? Mas é porque, e se você ver... Ó, e pet dá tão trabalho quanto filho, viu? É verdade. Tem médico, tem veterinário, Não, tem tudo. hospital, tem alimentação, plano de saúde, né? Então, na verdade, a gente vê que as pessoas estão modificando isso, né? Às vezes você vê um casal que ele tem um pet e aí não pensa em ter filhos, né? E quando a pessoa tem, é um ou no máximo estourando dois. E quando separa, dá briga na justiça para ver quem fica com o pet, né? Mas São guarda compartilhada, tem isso? eu vejo, PC, que justamente por esse novo conceito é que os apartamentos estão ficando mais estúdio, menores, né? Ou Mais as práticos, salas né? estão saindo do centro comercial como eram, porque o novo modelo agora é trabalhar em casa, trabalhar perto do negócio, que ele acabou de falar, isso me deu até um espírito chinês, né? O espírito chinês é que mora perto do negócio dele, né? É, porque o custo é chinês menor, carrega né? isso muito com ele, né? O custo é menor, o deslocamento, não só o Morar perto do físico, negócio. mas assim, emocional. A gente fez agora recentemente uma avaliação, inclusive aqui também discutiu sobre isso, em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, as pessoas gastam 4 horas só de deslocamento, 2 pela manhã, 2 à tarde. Isso não é vida. Exatamente. Você Não é? não tem comércio, não tem serviço se não tiver desenvolvimento numa cidade. Isso nós temos que alertar Juiz de Fora, nós precisamos desse lado. Se não tiver, não tem jeito. Porque as pessoas, a cidade não pode parar. E agora, quanto tempo que não vem uma indústria forte para Juiz de Fora? É um CD de Isso. distribuição, entendeu? Se- O que o Casarim falou pode ser até um livro de um outro debate, né, que possa envolver pessoas aqui, como secretário de desenvolvimento, conversar com o Casarim, se tiver tempo também, ou comigo, ou com o Rogério. Eu vejo o seguinte, que o Casarim tocou num ponto crucial, cara. Desenvolvimento, uma cidade melhor que crescimento, né? Porque o que adianta aqui com 1 milhão de habitantes e não havendo emprego, não havendo prosperidade? Hoje eu vejo o que o Casarim fala, o seguinte, né? Talvez aí nos últimos 2 anos, 3 anos ou 4 anos, nós não tivemos nenhuma coisa de peso que trouxe para Juiz de Fora. Mas, Emerson, a gente Seja ela precisa... você veja, o Mercado Livre montou lá em Betim. Então, mas você não acha que é São mais de 800 preciso... empregos lá. Quando fala de desenvolvimento, tem que crescer também o entorno. Não adianta Juiz de Fora crescer sozinho, porque o nosso entorno ainda é pobre. Santos Dumont precisa... A gente vê, desenvolver por exemplo, com Uberlândia, a gente fala tanto de Uberlândia, mas o entorno de Uberlândia é muito rico. Você vai em Tuiutaba, você vai em Uberaba, você vai em Patos de Araguari. Minas, Araguari, são cidades ricas. A mesma coisa Belo Horizonte. Belo Horizonte não tem indústria. A cidade não tem indústria, mas o entorno é rico. Ou seja, as pessoas lá ganham no entorno e vêm gastar na Mas capital. Belo Horizonte, você é sabe onde verdade. é que nós estamos, né? Nós só ganhamos do Vale de Jequitinhonha. Mas Somos o nosso entorno é muito pobre. muito pobre, mas isso depende do lado político. E mais uma coisa ruim, dentro de muito pouco tempo, o Vale de Jequitinhonha está passando a Zona da Mata. Sim, está Nós recebendo mais seremos a região incentivo. mais pobre. O Agora não é a pior para se morar, é a de melhor qualidade que tem para Casarim, morar. questão de pobreza, até a gente fazer essa pergunta. Como é que está a questão de endividamento da população? Nesse ano vocês pretendem fazer alguma campanha para regularizar? Muitas pessoas devem estar com problema com relação ao nome, pagamento. Você tem um dado? Já tem, isso aí já está tudo online, já é feito. Hoje nós temos 73 milhões de CPF negativado no Brasil, que corresponde mais ou menos a 46% economicamente ativa. E 83, quando paga, dentro de 6 meses ele volta, porque já faz novo endividamento. A necessidade dele é muito grande. É endividamento negativo, porque tem uma diferença. Às vezes eu estou endividado, mas não Mas estou só negativo. negativado, né? Não, mas aí, Você está endividado, mas tem condição de pagar. né? Exato. mas- eu estou mas- endividado, mas eu não estou só negativo. A dívida todo mundo tem, né? Mas Como ele é que é olhado isso lá? Está com CPF negativado. Negativado, é. Ah, então ele está negativado. Ele está negativado, 73 milhões.
Quando chegou a 65, 63, nós assustamos. Quer dizer, nós já estamos com 73 e está tudo bem, tudo certo. Agora ele tem uma opção, ou come ou paga, que comprou. A demanda está sendo muito grande, poder aquisitivo diminuiu. Ele compra, espera um tempo, paga o dia que puder. Final do ano ele tem que fazer uma conta para quê? Para que isso não ocorra durante o restante do ano. Porque ele tem uns que são entusiasmados, não faz a conta direito, chega depois março, abril, onde começa a subir, onde começa a se negativar. Mas eu lembro que no final do ano tinha sempre campanha, aproveitando até o 13º, para remissão de juros ou desconto de até 90%, 80%. Mas continua online. Continua Esse desconto continua? Continua. Só pegar o aplicativo. Ele não parou, então? Não parou. Isso não tem agora, não tem dos bancos. Falando em 13º, a primeira parcela sai geralmente no dia 30 de novembro, na segunda até o dia 20 de dezembro. Qual a previsão que vocês têm de crescimento de vendas em relação a 2024, Emerson? Olha, a primeira parcela geralmente não é gasta no comércio, né? É para pagar, é isso aí que o Casarinho está falando aí, né? A primeira parcela é para o Casarinho. Para depois se endividar de novo. Aí a segunda vem para o sítio de comércio, para o sítio de bar. Mas eu vejo que, e é um montante muito expressivo, né? Mas por isso que talvez as datas ficaram a partir do dia 14, no caso de dezembro, porque a primeira parcela, ela tende a saldar algumas dívidas para dar o poder de crédito, né? Para você ter uma noção, nós temos hoje, no final do ano, em torno de 1.000 vagas que a gente prevê que o comércio abriu e não vai cobrir 70%, porque tem necessidade ainda de pessoas ainda para entrar no comércio, né? Nós estamos trabalhando de uma forma enxuta, chega no Natal, precisa de mais gente, e alguns vão ser efetivados, normalmente 30% é efetivado. A gente abre em torno de 1.000 vagas, né? Seja ela de um supermercado, de uma farmácia ou de uma loja de roupas, e não preencheu nem 70% ainda dessa atividade. Desde outubro para cá, tem aberto essas vagas e a dificuldade existe. Mas por quê? Porque as pessoas não estão procurando ou porque não estão se qualificando para isso? O Casarinho deve participar de vários grupos de lojistas. Eu estou em vários grupos de lojistas que me colocaram, né? E eu vejo lá eles solicitando, se alguém souber, porque tem uma vaga na loja dele, eu tenho uma vaga de vendedor, eu tenho uma vaga de caixa, eu tenho uma vaga de gerência, e não está se conseguindo, né? Essa é que é a verdade, né? Não está se conseguindo, por vários motivos. Né? Porque o custo Brasil hoje é que ninguém vê. Porque às vezes o funcionário vê, isso aqui, esse valor é pouco para eu receber. O problema é que o custo Brasil... Os encargos, né? Que é julgado, o governo é sócio dele. Quase 70% ainda acima do valor. Mas a cidade não está conseguindo importar essas pessoas, não? Da região, por exemplo? Gente, vamos ser sinceros. Não. Os programas sociais, ele prefere fazer o quê? Receber programa, o dinheiro social, que é garantido, do que ele arrumar um emprego e perder. E isso aí, essa mão de obra que seria também para poder trabalhar e seria qualificada, ele não está tendo. A verdade é essa. Ele prefere fazer o quê? Para que eu vou trabalhar? Eu já tenho tanto garantido. Isso aí é a voz deles falando, do pessoal que está no lado social. Eu acho que o lado social é fundamental, mas tem que ter um certo tempo, um certo período muito bem analisado, não do jeito que está sendo feito. Porque se você pegar o próprio Nordeste, pesquisa 60% recebendo incentivo o Bolsa social, Família. Bolsa Família. E aí, como é que faz? Vocês já perceberam, quando você entra num comércio, eu não sei, queria que o Rogério pudesse falar também dos restaurantes e bares, o comércio a gente vê que existem pessoas de mais de 45, isso é um ótimo sinal, de mais de 45, 50, 60 anos sendo contratados, porque você não consegue mais o mercado lá dos 20 anos, 25 anos, né? Que de repente ele está em outro tipo de pensamento. Então a gente percebe, você entra no supermercado, você vê que os caixas são muitos mais de 40 anos, mais de 50 anos. Não é porque é um
vamos dizer assim, é uma pessoa que está trabalhando ali, ele tem senso de dever, a vida dele talvez já esteja resolvida, ele já é aposentado, mas está trabalhando no supermercado ou numa loja, enfim. Eu não sei no caso do restaurante, mas o que eu percebo é que está mudando isso também, né? O perfil de quem trabalha no comércio. A gente não vê mais garoto trabalhando no comércio. Eu não sei aonde que ele está necessariamente, né? Pode estar fazendo uma série de coisas, né? Ou trabalhando com bico, ou trabalhando freelancer, ou trabalhando no... Enfim, ele está trabalhando de uma forma que você já não acha mais essa pessoa para trabalhar no comércio. Ele é empreendedor individual. Olha quantos MEIs tem, coisa que não tinha antes. Com a facilidade do MEI, o que ele faz? Eu prefiro me tornar eu mesmo trabalhar para mim. E o MEI, ele tem a empresa, dá a nota fiscal, e ele, quer dizer, ele não quer ter esse vínculo. Mas essa pessoa também é consumidor. E a mesma coisa, você falou uma provocação a respeito do Bolsa Família, muitas pessoas hoje têm acesso ao Bolsa Família e não querem trabalhar. Mas ele também não é um consumidor, não aumentou também o número de pessoas que não tinham acesso a compras e agora tem por conta desse benefício? Isso aumentou, mas o potencial dele é muito baixo em relação ao que poderia ser feito. Você sabe quantos por cento que havia uma receita completa? Menos de 5%. Você sabe quantos por cento que coloca ela parcial? Menos de 15%. Só compra o necessário. E você sabe que a grande maioria só toma remédio se o governo der? Ele vai no posto de saúde, o vizinho tem que dar. Por quê? Ele tem a sobrevivência. Qual é a primeira sobrevivência? É comer. Então, o remédio, se o patrão não der, o vizinho não der, o governo não der, você sabe o que ele faz? Não toma. E ele só toma quando não tem jeito. Menos de 5% havia-se uma receita completa. Nós temos assunto para outro programa, né? Só o Rogério queria complementar ali. Eu, complementando o que o Emerson estava falando, eu vi essa semana na internet que o setor nosso de serviço, ele já está partindo, Emerson, para os 50 a mais. Então, 40 a mais já não tá mais atendendo, já está procurando 50 a mais para poder repor a mão de obra. Porque as pessoas estão trabalhando mais, estão trabalhando mais tempo. Né? Você pode, aliás, o ano que vem parece que vai mudar novamente a legislação previdenciária. Daqui a pouco o cara só pode se aposentar aos 93, mais ou menos. Isso é um inibidor. Quem aposentou, aposentou. Quem não aposentou, não aposenta mais. Ninguém aposenta, ele recebe benefício. Porque tem que continuar trabalhando. Ele tem que continuar trabalhando. Que com aposentar para mim é parar de trabalhar. Houve um tempo que podia fazer isso, mas hoje não dá para fazer mais, não. Sou aposentado. Não, hoje acabou. Ele recebe benefício, mas continua trabalhando. A gente está no final do programa, só queria pedir ao Rogério, aproveitar a oportunidade, viu, Rogério? A gente está no final do ano aí, período de venda muito intensa, e muita bobagem foi dita em relação ao metanol, né? Eu acho que é importante que você faça esse esclarecimento aí para tranquilizar as pessoas onde tem um consumo que aumenta bastante nesse período. Isso, Ricardo, é importante a gente ressaltar que a nossa região, nosso estado, parece que não houve casos registrados, né? Juiz de Fora também. Aqui a gente fez um trabalho logo que começou a divulgação, as primeiras vítimas. E a gente fez um trabalho, também não foi registrado, a vigilância, através da prefeitura, fez um trabalho intenso, então já está se voltando ao normal, o consumo normal de bebida destilada, que representa 30% a 40% do faturamento. Eu tive a oportunidade de conversar com um associado nosso que chega a representar 30% a 40% do faturamento a venda de destilado, e caiu para menos de 10%. E agora já passou aquele momento, e Juiz de Fora está segura, a vigilância sanitária tem agido, o sindicato tem feito as manifestações, orientações, nota fiscal, e o comércio nosso tem se preservado, conservado o bom serviço e as boas práticas de fornecimento da bebida alcoólica destilada. Bom, para encerrar, o Emerson e Casarinho, o pessoal vai comprar o quê? Mais roupa? Perfume, o que vai ser? O que vende-se mais nessa época do ano? Nessa época do Natal, o vestuário ele domina, né? Junto com os brinquedos e lojas de brinquedos, né? Seguido de perfumarias e também as lojas de eletroeletrônicos, né?
Então, na verdade, todo ano é mais ou menos a mesma... Não muda muito, não. Não né? muda muito, né, de perfil de compra, né? Então, o perfil médio de compra, desculpa, o ticket médio de compra vai ficar em torno de R$ 150. Isso quer dizer que ele pode, de repente, acabar dividindo isso umas 2 ou 3 vezes. E é aquela história, né? Antes você dava para você comprar para muitas pessoas, né? Hoje você escolhe para onde está comprando. Mas o consumo, nós acreditamos muito que o comércio no Natal é um apelo da data é muito forte, né? Dia 29, volto a reforçar, dia 29 de novembro nós estamos autorizados até às 16 horas, vamos fazer essa campanha e continuar torcendo pelo empresário do comércio, porque o empresário do comércio, como eu sou, e ele também, né? Eu vejo que a gente tem que ser um eterno esperançoso. Se você não for, você não entra no ramo. E qual o reflexo para vocês dois de se ter hoje uma sociedade consumista em que se trabalha praticamente sem o dinheiro de papel? Tem algum reflexo positivo nisso aí? Exatamente, o dinheiro sumiu. Então, o dinheiro físico era bem mais prático, bem mais objetivo. Porque o dinheiro digital tem custo, né? Você tem que pagar. O cartão tem juros. O cartão de débito também tem juros. O dinheiro físico ali... As pessoas não entendem. Não tem isso, né? O maior erro do lojista é ele não querer fidelizar o seu cliente. Quando ele vende no cartão, ele não está fidelizando, é uma venda fria. Agora, quando ele tem o crediário próprio, ele acha que está dando trabalho e que vai deixar de receber. Agora, o grande seguro que ele paga para o cartão, a inadimplência dele pode ser alta, que eu tenho certeza que é menor do que ele paga para o cartão. Se ele vende R$100 mil, ele vai pagar aproximadamente R$2 mil. Só que ele não quer ter dor de cabeça. Ele não quer ter trabalho, ele não quer ficar vendo. Agora, manda ele fazer a conta, quanto que ele já pagou por mês de cartão de crédito. É muito mais caro do que ter o crediário. E o melhor, fidelizar seu cliente. No cartão ele não fideliza, e quem não fideliza não tem o sucesso para frente. Eu vejo só com uma situação que ele comentou, mas não posso deixar de colocar. O grande lance para o comércio bom dessa coisa toda é que quando você conta o dinheiro, você sabe quanto você está gastando. Quando você compra no cartão, você não sabe quanto está gastando. Então, na verdade, para o comércio é excelente. Pode botar o cartão aí que... Só que você cai na inadimplência com o cartão, né? Mas eu com dinheiro espécie. É verdade. Mas eu estou falando que contar o dinheiro, nós que somos do tempo do dinheiro em espécie, você fala assim, nossa, acho que eu estou gastando muito, eu estou botando nota em cima de nota aqui. Né? Mas e o Pix? Fez alguma diferença? Eu acho que o Pix veio para ajudar, né, vamos dizer assim, ao consumo, sabe? Em termos de compra, fica mais fácil, às vezes. Quantas vezes a gente vendendo o nosso negócio, a pessoa esqueceu o dinheiro e não trabalhava com cartão, né? Aí tinha que voltar em casa para pegar dinheiro. Hoje não, ele está com o celular na mão, ele faz o Pix. Mas o resolve. Pix, o ticket de médio dele é muito baixo. Eu já vi gente fazer Pix de R$3, R$5. E ele anda sem dinheiro mesmo. Ele anda sem dinheiro mesmo, o negócio é Pix. É isso. Bom, Marcos Casarim, CDL, Emerson Belotti, Cid Comércio, Rogério Barros, do Bares, Restaurantes, Similares de Hotéis. A gente tem muito a agradecer por tudo que vocês fazem, por apostar no nosso trabalho, a gente também tem que reconhecer isso. E a gente espera que as vendas sejam acima das expectativas de vocês. E algumas lições que a gente está tirando aqui. Você que é empresário, escute o que eles falaram. Treine, habilite-se para você também participar desse mercado cada vez mais competitivo, não é? E isso é muito importante. Então, a gente tem muito a agradecer que as vendas sejam acima das expectativas de vocês para ter um 2026 muito melhor. Obrigado aos três. Lembrando que agora, quarta-feira, dia 26 de novembro, o Centro Industrial vai fazer aí um pacote de serviços integrados e estratégicos que ajudam a empresa, né, a desenvolver, treinar, regularizar, planejar com mais eficiência e assertividade seus negócios. Então, são mais de 50 parceiros comprometidos em fortalecer o setor produtivo e impulsionar resultados positivos. Eu estou lendo aqui, estou lembrando, você sabe que deve ser isso aqui? Já é o resultado da viagem da China que a Flávia teve lá. Vai ser. Pode ser.
Eu não certo. tinha pensado nisso, mas agora... O Casarinho Emerson já conhece a China. Conhece, Rogério? Ainda não. Ainda não, mas né? vai faltar oportunidade. Lá, sim, é uma nova realidade econômica, né? Política a gente nem discute, mas econômica, realmente hoje... Com certeza. Eu acho que quem viaja abre muita mente, né? Por isso que eu provoco que todas as pessoas viajem. Seja para qualquer lugar, você está abrindo a sua mente, sabe? Até para ter essa visão mais empreendedora e mais coisas que você, dentro da sua bolha, você não consegue ver. E tem que ficar atento, porque hoje as coisas mudam muito rapidamente. E quem não se habilitar vai ficar para trás. Concordo. No mais, um Feliz Natal, feliz ano para todos nós. E o ano 26, vamos enfrentar certas coisas que nós não falamos, que a reforma tributária, esse será o terror dos empregados. Não, nós teremos esse assunto, né? Esse assunto vai voltar aqui, porque você já fez outras provocações também que tem que voltar aqui à mesa, né? Os temas importantes. E é um ano de eleição também, né? Ano de eleição. E Copa do Mundo. E Copa do Mundo também, né? Então, Muita coisa. enfim, que venha 2026. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você em especial que esteve conosco e mais uma Reda para cá. O programa vai ficar à disposição aqui de você no YouTube para assistir quando quiser e outros episódios que já foram lá também você pode acompanhar aqui. Muito obrigado pela companhia de sempre, hein? Até semana que vem.